sou Camila Coutinho em mais um episódio do nosso Plano Business, podcast da Unimed Fortaleza, que inspira pessoas e impulsiona negócios. Hoje com meu amigo querido, grande profissional, Daniel Demétrio, e com uma dupla, né, Dandan, dessa vez? Conversa boa. Outro desafio muito grande de tempo, né? Porque a pauta é boa. A pauta é boa, vai render, eu tenho certeza. Um episódio, a gente pode chamar de delicioso? Certamente. Certamente. Apresenta os nossos convidados, Dandan. A gente ganhou umas coisinhas, eu tô louco pra lanchar ali depois. Quem são os nossos convidados de hoje, Dandan? Pois é, cara. A Bárbara, né, e o Pedro, né, um casal. A gente vai entender como é que essa governança familiar aí... Como é que dentro funciona. dos negócios, tá? Em um negócio delicioso, que é a Cacau, né, voltada muito para a questão de saudabilidade, né, zero glúten. E a gente vai entender aqui em detalhes toda essa história bacana, né, Camila? De empreendedorismo em família. Sim, Faz sim, sentido? sim. Muito sentido. Sejam muitíssimo bem-vindos. Muito obrigada. Né? Bárbara, Obrigado, Pedro. Fico muito feliz com o convite. Pra gente é uma honra estar aqui, né? Conversando com vocês. Nessas cadeiras que passaram tantas pessoas que a gente admira tanto. Então, pra gente é uma honra enorme estar aqui. Esteja certa, viu, Bárbara, que o prazer é todo nosso. Obrigada. Todo nosso. Muito obrigado. É muito bom escutar a história que inspira. E aí a gente tem uma audiência aqui, né, em todos os canais, todo o meio onde a gente veicula o conteúdo aqui do Plano Business da Unimed Fortaleza, que muitas vezes, Bárbara e Pedro, é ali o pequeno empreendedor ou ainda o que vai começar. E a gente sabe que não é fácil, é muito gostoso, é muito bom, mas ninguém diz que é fácil. Né? Verdade. E aí eu queria começar escutando de ti, Bárbara, um pouquinho de como é que surgiu a Cacau, hoje já enorme, né, com várias lojas, várias unidades, Cacau saudável, Cacau fresh, mas como é que surgiu lá atrás, né, o que foi que deu ali aquele incômodozinho que te motivou, que te fez dizer, rapaz, eu vou criar uma marca e eu vou abrir um negócio? Olha, surgiu de um incômodo mesmo, né? Como você disse. A Cacau, ela surgiu da necessidade. Eu e o Pedro, a gente já namorava na época. E nós dois, a gente tinha essa vontade de empreender, assim, muito presente na gente. Mas a gente conversava muito sobre isso, mas os dois ali no começo de namoro, muito novos. Mas esse assunto sempre voltava, né, Pedro? E aí, a gente sempre buscou ter um estilo de vida mais saudável. A gente sempre gostou muito de viver esse mundo. E aí, a gente estava ali no começo do namoro e eu descobri a doença celíaca. Eu vivi com a doença celíaca a vida toda sem ter diagnóstico. Era tudo tratado, separado. Isso era que ano, Bárbara? A gente se situar aqui? 2018. 2018. Isso. Eu tratava ali tudo separado, né? Não sabia o que era, não tinha chegado no diagnóstico. E aí tive uma crise bem forte. Aí o médico que me tratou na hora viu que aquilo não era normal, investigou e descobriu que era doença celíaca. Apenas contextualizando, Bárbara, perdão, é uma doença que é uma doença intolerância autoimune, que é uma doença intolerância, autoimune, né? Na verdade, ela é uma doença autoimune, ela é mais do que uma intolerância. Tá. E ela tem uma reação imunológica ao glúten. Certo. Então, assim, o único tratamento que tem para essa doença é o não consumo do glúten. Certo. É a evitação. É o único tratamento que tem. Perfeito. E o consumo do glúten vai causando vários problemas, né, no corpo. Inflamações, Principalmente né? na flora intestinal, e vai causando a desnutrição, a deficiência da absorção de vitaminas. E aí cada pessoa reage de uma forma, né? Mas eu sentia muitas dores, muita gastrite, o intestino não funcionava bem, sentia dores articulares, anemia, imunidade baixa. Então, assim, uma série de coisas que eu convivia e achava que era tudo separado, né? Aqueles desconfortos também que eu tinha, vez ou outra. Depois cresci vivendo com aquilo, achava que era normal. Né? E aí, tem gastrite, tem anemia, tem não sei o quê, mas isso era tudo tratado separado. Até que eu tive uma crise muito forte, e aí o médico viu que aquilo não era normal, que aquela dor não era normal, aquilo tudo que eu retratei. E a gente estava no começo de namoro, e quando eu saí do consultório, que chegou ao diagnóstico, né, que ele falou, não, olha, sua doença é uma doença celíaca, uma doença autoimune, o tratamento é não consumir o glúten. Tá, é só isso? Ele é. Então quer dizer que tudo que eu tenho se resumia a isso. Ele é. Uma alegria e uma tristeza, né, Bárbara? Uma alegria. Eu juro. Eu tenho essa mania de ver o copo meio cheio, Tu queria resolver, né? E é muito legal você ter o conhecimento. O conhecimento, né? Libertador. Saber, né? O conhecimento, ele liberta, né? Liberta. Então, você... Liberta. De modo geral, as doenças autoimunes, elas são difíceis de serem diagnosticadas. Você ter né? a informação é muito bom. E a gente demorou a ter o diagnóstico da doença celíaca na classe médica, né?
no histórico. Eu acho que é algo que hoje em dia está sendo falado muito mais, né? Sim, as pessoas nem conheciam, né, antigamente. E aí, quando eu descobri a doença celíaca, e aí juntou tudo, né? A nossa vontade de empreender, com esse novo mundo que eu estava conhecendo, entendendo o que é que eu iria comer, o que é que eu iria consumir. E aí eu vi que faltava ali no mercado algo que me encantasse, né? Porque, poxa, não é porque eu sou celíaca, não é porque eu tenho uma doença alimentar que eu preciso me submeter a comer qualquer coisa, né? Então, assim, o saudável, o sem glúten, o sem lactose, às vezes era ali... Não ter sabor, né? Aquela não coisinha tinha morna. sabor. Por isso que eu falei da tristeza, porque às vezes, assim, é muito limitador. Sim. Né? Isso, a gente tá em 2025, parece que 2018 foi ontem, mas mudou muita coisa Mudou. nesse O período, né? mercado Nesse todo. segmento, né? Isso. O Principalmente saudável era muito sem sabor. Principalmente nesse mercado de saudabilidade. Mudou Bem-estar. demais, mudou demais. E com a pandemia, eu acho Principalmente depois da que pandemia. veio Né? Isso. mais forte ainda, né? Isso. E aí, a gente viu isso tudo, esse cenário, e aí eu lembro demais, quando eu tivesse ideia, eu vim conversando com o Pedro, eu estava indo para casa, no sinal de casa, eu liguei para ele, Pedro, e se a gente fizesse? Né? Já tinha aquele desejo de empreender lá atrás, E eu né? comecei a fazer para mim, comecei a fazer para ele, comecei a fazer para a família. Você sempre gostou de cozinha? Sempre gostei de cozinha. E venho de uma família que ama cozinhar. Mas a tua formação não era gastronomia. Olha, vamos lá. Eu sou formada em administração, né? Eu sou administradora, mas eu sempre gostei de cozinha. Sabe, a minha família é aquela que ama cozinhar, sabe? Que todos os encontros são na cozinha, que todo mundo ama cozinhar, Bom que todo demais. mundo ama comer. Bom demais. Aquela família bem unida e tudo. Então, assim, meus pais trabalham com alimentação. Então, por mais que eu tivesse a formação em administração, eu trabalhava com eles. Então, sempre estudei gastronomia, né? Sempre fiz curso. Ele sempre já tem procurei. esse viés do empreendedorismo Já, na gastronomia já. também, né? Sim. E aí isso me inspirou também, né? E aí eu sempre gostei disso e comecei a fazer para mim, comecei a fazer para a família, e todo mundo começou a gostar e a gente viu nisso uma ideia de negócio. E aí foi assim que surgiu a ideia da Cacau, né? Agora eu vou deixar o Pedro falar também. A gente Começou em surgiu, casa, né, né, fazendo em casa. A gente usava muito o Instagram, né? A gente começou com uma ideia de já ter uma logo bonita, já ter fotos bacanas, já pensando grande, né? Sonhar grande, aquela história conhecida. Então, a gente já foi explorando a nossa arte gráfica e a gente se dedicava muito nos produtos, né? A Bárbara sempre criou os produtos, até hoje ela cria todos os produtos. Até hoje ela cuida do marketing também. E a gente passou 6 meses produzindo dentro de casa. Ela ainda continuava trabalhando com a família. E eu sou advogado de formação. Tinha um escritório com mais 2 amigos. Continuei trabalhando no escritório, então a gente virava à noite fazendo doce. Eu fazia as entregas. Dentro de casa é complicado, né? Tem uma hora que... A parte que ninguém mostra, né? Isso. Eu fazia as entregas, aí tinha entrega Ele de fazia as entregas paletó. de paletó. Tinha entrega que pedia para a cliente receber lá no escritório. Que Uber VIP, né? Chiquérrimo. E aí a gente passava a noite fazendo doce. Chegou um momento que a gente precisou contratar uma pessoa, 2, 3, aí não comportava mais na nossa casa. A gente começou a procurar... Problema bom, né? A gente está falando aí, Pedro, de que 19. ano? 19. Não, 18 para 19. 18 para 19. Foi aí, assim, a gente começou, isso tudo aconteceu no começo de 18, né, que eu descobri, a gente começou a fazer. Eu lembro que o bolo de aniversário do Pedro, em abril, Foi um marco aquele bolo. foi um bolo que eu fiz para a família toda. E aí eu me dediquei, eu já estava estudando, né? Eu estava conhecendo, já estava com a ideia, né? A gente estava querendo, né? E aí eu comecei, eu fiz um bolo, e aí todo mundo comeu e ninguém acreditou que era sem glúten. Aí foi quando a gente viu que a gente estava indo no caminho certo. A gente começou a estudar cada vez mais, começou a procurar cursos de confeitaria tradicional mesmo, né? Sim. E a gente fazia juntos na época. O Pedro sabe fazer bolo, viu? Ele não faz, mas ele sabe. Teve que aprender. O advogado teve que aprender a fazer bolo. E aí era isso. Para entender, né? Mas não é minha paixão, não. Confesso que a Bárbara gosta muito mais de pôr a mão na massa, né? Como de é que criar. foi esse processo de expansão, Pedro e Bárbara? Assim, E aí a gente buscou nosso primeiro espaço. Você disse que estava com uma pessoa, duas três, dentro de casa. Aí Isso. É, Chegou um a momento casa que não era mais casa. não era mais casa. Aí, querendo ou não, A gente Aí já você tava olha e sem diz, não, tá espaço. na hora do CNPJ aqui, não dá mais não. Isso. talvez o que facilitasse é que, pelo que eu entendi, vocês não tinham filho ainda, né? Não, Ainda não. Então nossa isso filha tem 1 ano e 9 meses. menos mal, né? Porque pelo menos era, né? Mas E aí a gente procurou o primeiro espaço, que hoje é a nossa fábrica, mas a gente começou bem pequeno, né? Lá era uma outra loja, a gente ocupou um espacinho, né? Sublocou. E aí foi crescendo. Na pandemia, essa loja não continuou, a gente pegou toda a casa, todo o imóvel.
E hoje é um espaço bem grande, 1.000 metros quadrados. A gente tem uma capacidade produtiva muito boa. E depois a gente partiu para a expansão, para os shoppings, né? Que isso foi mais ou menos na época da pandemia. Mais ou menos em paralelo, Esse primeiro modelo, antes do shopping, era uma produção e para entregas via Instagram, era isso? Não, assim, a gente... Só pra vocês entenderem melhor, né? A gente começou em casa e realmente era nesse modelo de Instagram. Por encomendas. E aí, Sim. como o Pedro falou, né? A gente sempre prezou muito pela marca, pelas fotos, né? Pra não dar aquela impressão de caseiro. Né? Tanto é que a nossa marca ainda é a mesma. Normalmente as empresas que fazem essa migração fazem um rebrand. Que começou de qualquer jeito. Começou de qualquer jeito. E assim, a gente teve muito zelo de fazer isso. Eu tenho uma irmã que é design gráfica e ela não deixou fazer de qualquer jeito. Legal. Né? Certo é ela. A gente teve muito apoio da Sara. Muito. E aí a gente fez bonito e tudo, e as pessoas começaram a entender, começaram a confiar na gente. Porque, poxa, a pessoa que tem uma doença, comprar de uma marca nova, né? Tinha que quebrar aquela barreira da confiança do cliente. Sim, as pessoas perguntavam, quem garante que é sem glúten? Cadê a tabela nutricional? A Cadê não sei o tabela, quê? sem Cadê não sei o lactose. quê? E aí as pessoas foram consumindo, tem testes para isso, então tinha cliente que consumia, fazia o teste, dava tudo certo, como até hoje Tem gente que faz. E tudo dá certo, claro. E a gente foi ganhando essa confiança, né? E é engraçado que a gente partiu para doces menores. Antes era bolo por encomenda. E a gente partiu para doces individuais, como se fosse uma cafeteria, né? Um doce de vitrine. E aí a gente colocava a vitrine, aí eu lembro que tinha uns doces assim, rapaz, essa vitrine é muito grande. Não, ficava... Para a quantidade de doces que a gente tem. Os doces se perdiam na vitrine, era 2 doces, 3, né? E a vitrine imensa. Engraçado que as coisas desafiadoras no empreendedorismo, eles vão vindo, né? Não. É desafio todo dia, né? Todo dia. E hoje a vitrine... Eu tenho para colocar um produto novo, eu tenho que tirar buscar outro. espaço. E aí eu lembro demais que a gente começou a procurar um ponto para seguir com essa mesma linha, né, de encomendas. A gente procurava um ateliê, né, para ter a nossa cozinha profissional, bonitinha e entregar os produtos ali por encomenda. E aí as coisas foram caminhando e a gente achou esse ponto. Foi até muito engraçado, né, que a gente era cliente da loja, que era uma loja de decoração. Na hora que a gente saiu, eu olhei pro ponto, Pedro, a Cacau vai ser aqui. Aí o Pedro olhou, mas não vai caber não. Aí eu, vai sim, tu vai ver. Aí falei com a dona e ela realmente tinha interesse em se blocar. E a gente foi e acabou que o espaço dava certo para um café. E eu morrendo de medo, né? De botar aquele serviço de café, de sobremesas individuais, como o Pedro falou e tudo. É porque a hora que você abre a portinha é totalmente diferente. Isso. Do encomenda, né? Que você tem ali uma previsibilidade. É um outro negócio, né? Na hora que você abre a negócio. portinha... Morrendo de medo. E aí o Pedro, não, vamos sim, vamos conseguir, vai dar certo. O pessoal tá gostando, a gente consegue. Eu lembro demais que ele bateu nessa tecla ainda bem. Como não tem nada fácil, a gente já tinha encontrado assim uns 20 pontos, já tinha entrado, né, pesquisado uns 20 pontos diferentes, e não tinha batido assim, não tinha se apaixonado por nenhum. E o que a Bárbara se apaixonou, ele assim, não, mas não tem nada aqui, não tem como. Era casa engraçada. A gente levantou até as paredes. Até a parede. Porque era lá, pra vocês entenderem, era uma casa dos anos 50, né? E aí tinha a casa, tinha a loja, e aí tinha uma área do lado que parecia um jardim, assim, sabe? E foi essa parte que a gente pegou. Então não tinha nada mesmo. E aí foi pra questão da obra, que até hoje... Qualquer obra, vocês sabem como é. Sim, um teste. E ele virou um pouquinho engenheiro. Sendo que a gente tinha que vender, a gente ainda continuava vendendo no Instagram, eu continuava jogando. Produzindo. Vamos dizer o endereço aqui. Rua José Vilar, Vilar, 1520. José Vilar, 1520. Próximo ao Colégio Cristo, da Barão de Estudos. Sim. Que tal? Que pertinho. 2019 aí? 2019. A gente E abriu as portas em abril de 2019. Como é que faz? E esse No aniversário inverno dele? Foi pertinho. Como é que foi essa experiência? Desse Foi muito novo legal. negócio? Nossa. Agora foi Da Páscoa, encomenda dentro de casa. Pronto. Pra A gente, quando o ponto lá tava ficando pronto, era Páscoa. Páscoa, que é a melhor Que é a melhor época, Sim. né? E era assim, a nossa primeira Páscoa. Aí quando a gente começou a ver aquelas encomendas chegando, Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos passar a Páscoa e a gente abre. Né? E aí a gente ficar nas começou encomendas, né? E aí Porque- foi uma estratégia boa, porque os clientes iam buscar os ovos de Páscoa no endereço novo e eles já conheciam. E a gente falava, olha, que a gente vai abrir semana que vem, vai ter o legal. nosso café. E as pessoas já foram sabendo que ia abrir. Né? E nesse meu tempo você saiu do escritório, né, no meio da Foi. obra, porque ele viu que não ia dar conta, mas eu ainda trabalhava com a minha família, porque assim, a Cacau não foi dada de presente em nada. A gente batalhou por cada tijolinho que tem lá, né?
E é engraçado que E eu a saí da gente advocacia, aí você saiu- escuta de tudo, né? Como é que você... Doido, né? Você tá doido? maluco, você se formou, É o passou uma empreendedor. vida A gente estudando. sempre fala isso, né, Camila? É empreendedor, É. cara. Não, maluco. Hoje que, graças a Deus, a gente está conseguindo trilhar uma jornada legal, não tem mais esse estigma, né? Questionamento, Mas antigamente... Ninguém a gente- questiona mais. Hoje todo mundo quer tirar foto junto, né? É, Eu mas sei que é isso. antigamente, não, você é maluco. Como é que você estudou, fez faculdade, tem um escritório, vai largar tudo pra ser confeiteiro, pra ter uma confeitaria, né? E Tem graças o a mindset Deus... do brasileiro, né? Assim, é muito ali. Como a gente vende um sentimento de escassez muito grande, né? O Dandan lida com o mercado financeiro, sabe disso melhor que eu. A gente tem a coisa de buscar a estabilidade e a previsibilidade muito no sangue. A gente não é setado para ir buscar O empreendedorismo cenário é para muito tomada de desafiador, né? risco. Verdade. O cenário O é... cenário não ajuda a tomada de risco, a você Sim. dar um salto às vezes maior do que a perna. E É aí, isso de mesmo. fato, quando você tem ali alguma estabilidade para você largar, porque quando você não tem nada, você vai, você se joga. Mas quando você tem para Não você é abrir fácil. mão para ir, Isso. é Coragem. coragem. Ouviu bastante. Coragem. E ele foi muito corajoso. É. Mas Ele tem é muito uma corajoso. coisa que você falou, Pedro, e você reforçou na tua fala, Bárbara, que me chamou a atenção, Dandan, que é assim, você falou do cuidado com a marca. E é um negócio que eu pensava, quando a gente soube que ia conversar com vocês aqui hoje, eu fiquei, cara, tem muitos pequenos negócios hoje já de comida saudável. Né? A gente vê, às vezes até tá ali no iFood, etc, tal, mas nenhum desses negócios, aí eu não sou especialista no segmento, tô falando como consumidora mesmo, né? E como observadora, porque a gente tem um olhar mais crítico, mais chato quando a gente é de marketing, mas não consigo ver nenhum desse monte já de fornecedor que tem hoje de alimentação saudável, um que sobressaia como a Cacau se sobressai, no sentido de a gente sabe que tem uma marca, o que é que a gente espera daquele lugar, aí a marca conversa com o ambiente, que conversa com o cardápio, que conversa... Enfim, a coisa toda muito bem costurada do ponto de vista de posicionamento, né, que não é só um logo, o logo é lindo, mas a gente sabe que não é só isso que constrói posicionamento. E aí queria entender, nesse processo de expansão que você puxou, Dandan, né, desse primeiro momento aí de sair da encomenda para a loja... a trajetória, né? Sim. É a De historinha, quando né? vocês expandiram para outros pontos e isso foi crescendo, como é que vocês pensaram nesse posicionamento e vocês foram sustentando isso ao longo dessa evolução? Porque tem um posicionamento de Cacau que é diferente, eu acho. Obrigada. Né? Muito obrigado. De verdade. Obrigada. E falar também dessa expansão, da continuidade dessa história. Como é que foi no começo, lá quando abriu a porta? Sim, foi legal. A gente teve a Páscoa, né? Como a gente falou. E aí começou a fazer fila dos clientes para pegar ovo de Páscoa, as encomendas. E eu ficava, meu Deus, e agora como é que a gente vai dar de conta desse tanto de gente? E logo em seguida veio pandemia. Que aí quando a gente tava, né, crescendo... Não, e assim, calma. A gente abriu a loja. E aí eu continuava trabalhando. E o Pedro ficou lá sozinho, né? Depois eu puxo a tua só pra gente dar a continuidade aqui na conversa. E aí o Pedro me ligava, ele, Bárbara, e agora? Pelo amor de Deus, a loja tá lotada, eu preciso de ajuda. Tô dando conta não, né? E eu trabalhando lá, porque eu tinha que trabalhar, porque a gente também dependia do salário que eu ganhava. Né? Porque, como eu disse pra vocês, a gente vendeu tudo que tinha, as economias, vendeu carro, o Pedro e da parte dele do escritório, a gente colocou tudo lá dentro. E foi a nossa aposta, né? E aí, Pedro, eu tenho que estar aqui. E ele ligava, e a loja lotada, e aquela loucura, e as coisas... Mas a gente foi aprendendo, e as coisas foram dando certo, e aí veio a pandemia. Sim, veio a pandemia. Aí a gente teve uma oportunidade... Mal tinha delivery. A gente não focava muito no iFood. Você falou do iFood. O iFood é uma ótima plataforma para se trabalhar. É muito democrático, né? Hoje a gente vê muitas marcas surgindo lá. De todo porte. E aí, na pandemia, só podia ter o delivery. Né? A gente não tinha outra opção. Então E a gente construiu o avião em pleno voo. Isso, que a gente quase não focou. tinha delivery. A gente tinha a nossa meta de venda diária. E a gente ralava ali para bater essa meta e foi dando certo. E apareceu uma oportunidade da gente ir para um shopping daqui de Fortaleza, que foi onde a gente iniciou um quiosque. Qual é o shopping que vocês estão lá? Shopping Rio Mar Papicu. Foi o primeiro. Rio Mar Fortaleza. Foi o primeiro. E lá trouxe muita visibilidade pra gente. Né? Então a gente passou a ser muito visto. E, consequentemente, levou muita gente também para a nossa primeira loja. Aumentou o nosso delivery, aumentaram as encomendas. E a gente sempre teve esse cuidado com o nosso brand, né? A gente zela muito as nossas louças, pelo atendimento. A gente
trata o cliente com muito gente, carinho. A Eu experiência, a acredito experiência nos como detalhes. todo que vocês Não, entregam. e essa preocupação de vocês com qualidade fica muito clara quando a Bárbara falou da marca, quando o negócio estava começando. Nem tinha um negócio ainda, mas vai ter uma marca. Peraí, vai ser muito bem feito. Isso é uma preocupação que você Sim. já vê o compromisso. A gente se preocupa muito com os Com detalhes, qualidade. né? A gente em é muito tudo. detalhista. É. É assim, eu acho que a marca precisa trazer confiança para o cliente, né? E eu sou cliente também, né? E o que é que eu busco, né? Eu me coloco muito nessa posição todos os dias. E aí, assim, o que eu queria da Cacau, né? Eu me coloco também como uma persona da Cacau. Porque eu precisava que a marca... Eu e o Pedro, a gente sempre teve muito cuidado. Eu precisava que a marca comunicasse com a persona que a gente queria, com quem a gente queria chegar, né? Então, os influenciadores que a gente escolhe, a louça que a gente escolhe, como o Pedro falou, a qualidade dos produtos que a gente faz. Eu só coloco na vitrine da Cacau o que eu consumo na minha casa, o que eu consumo, que eu coloco no meu corpo. Né? Eu sou muito exigente com a minha alimentação. Eu acho que a minha alimentação tem que ser saudável, tem que ser gostosa. A alimentação não é só nutrição, mas também não é só sabor, né? Mas também não é só cultura, é tudo. Né? Então, assim, tem que olhar, tem que ter vontade. Apresentação também dos a produtos. apresentação dos produtos. Eu acho que o saudável tem que ser lindo, tem que ser gostoso, tem que ser tudo. Tem cliente que fala... Desculpa, Dana. Tem cliente até que fala, dá até pena de comer de tão bonito que... Tô arrumadinho. Hoje, então, a gente tem lá no Rio Mar, E aí, essa loja do Rio Mar, como o Pedro falou, ela foi uma grande virada de chave pra gente. que foi em... Em 2020, ali 2020. foi. Cara, Foi. Setembro no de meio da 20. pandemia, Foi. nas primeiras flexibilizações da pandemia. Foi, na primeira. Porque na a gente primeira também onda. aproveitou a oportunidade, né, de negócio, porque a gente conseguiu Segundo semestre ali. E a gente Foi. conseguiu chegar no shopping em alguns termos que eu acho que em outra época a gente não conseguiria, né? A gente conseguiu Copo meio cheio de negociações. novo que você falou que É. olha toda a vida, né, Bárbara? A gente costuma ter esse olhar E otimista. foi um novo desafio, porque no shopping, na rua, né, com a primeira loja, na José Vilar, a gente tinha um horário mais flexível, fechava mais cedo, a gente tinha um contato mais próximos com os clientes. Já no shopping, você vai de domingo a domingo, né? Que o que a gente tava De conversando é outra 10 pegada. 10 da 10, manhã, 10 da noite, né? Aí vai encerrar, sei lá, mesmo 11 da Você noite. concorre com muito mais gente lá dentro, né? Muito mais Diferente gente. da pessoa que chega no teu negócio de rua. Dentro do shopping, você chega e diz, Informação, né? vou almoçar onde hoje? Isso. Ou então eu vou jantar onde hoje? Eu vou lanchar onde hoje? Sobremesa. Eu vou comer Tem sobremesa várias de onde? opções. E assim, na rua a gente é destino, né? A pessoa chega já sabendo que quer Então, chegar. exatamente. No shopping a gente é oportunidade, muitas vezes. Né? E quem está no shopping quer fazer compras, quer ir em algum serviço, quer celeridade, quer pressa. Então, é diferente da experiência da loja de rua. É né? conveniência, é diferente. E aí foi um novo desafio. Né? Um novo desafio. Um outro negócio, um outro jeito. Um outro modelo de É quase negócio. Outro modelo de negócio. negócio. Ah, E a gente ficou como entregar o carinho que a gente quer, né, imprimir nos nossos doces, porque eu acho que o doce tem muito disso, né? Afeto, né? Do afeto. Abraço, doce. Eu Doce sou é doida por abraço. doce, eu Pra sou mim, suspeita. assim, Doce um abraça. bolinho de chocolate É quente. aquela coisa que é o comfort food, É o né? comfort food, rapaz. Inclusive, É eu vou a- lançar é um aquela bolo de comida chocolate. que lhe acalma, né? A gente vai lançar um bolo de brigadeiro agora, que ele é, assim, um abraço. Olha aí, tá dando spoiler Tô pra dando gente spoiler, já. que eu ó. vou lançar agora. E assim, eu chego Primeira mão, desejando primeira esse mão. bolinho. E Que é isso, e E é como legal levar, que né? esse comfort food na pandemia era muito importante, porque você queria presentear uma pessoa querida, você queria se mimar, né, com um doce saboroso, com um salgado também. Então a gente teve esse crescimento com o Shopping Rio Mar, e na segunda fase da pandemia, a gente foi para o shopping que a gente chama também, que é o Shopping Guatemi. E foi outra expansão bem legal para a nossa marca. Que é a casinha de vocês que eu visito sempre ali, o espacinho azul. Aí é Então me diz lindo, uma né? coisa, fala um pouco da estrutura de vocês. Então você tem esses pontos hoje, a loja, os quiosques nos shoppings, né? A gente tem a E loja de tem a rua. indústria. Quantas pessoas tem hoje? Tipo assim, pra gente ter uma noção Perfeito. 2 anos atrás, a do gente... modelo, né? Isso. Aí a gente foi notando a necessidade, né, os clientes pedindo também, de um outro setor que é muito legal também nessa parte de alimentação, que vai mais para a refeição, que é a questão de saladas. E a gente resolveu criar uma nova loja que se chama Cacau Fresh. Que é a Cacau Fresh. Isso. E lá a gente tem saladas, wraps e sanduíches. Todos sem glúten, sem lactose. Seguir na mesma linha. E que Seguindo aí a vocês mesma linha ocupam praça saudável. de alimentação mesmo, né? Isso. Aí a gente foi para a praça de Esse alimentação novo do desafio. Iguatemi. E a nossa primeira loja foi uma loja de rua também, que fica
perto dos Correios ali da Leonardo Mota, da rua Leonardo Mota. É ótimo aquela região ali também. É É ótimo. muito legal ali. É muito E- famosinha. É. E muito boa para delivery também, né? Muito central. E aí a Cacau Fresh, a gente começou a fazer salada na saudável, o pessoal começou a gostar e aí queria mais, né? E aí, como o Pedro falou, a gente... Quantas pessoas hoje, Bárbara, trabalhando lá com vocês? Quantos colaboradores? Tem próximo de 80 É. funcionários hoje, 80 Próximo de colaboradores. Como é que é no dia a dia? Como é o modelo de gestão de vocês, Ah, dessa turma toda? Porque assim, é um casal, né? Tem um filho, Uma Temos uma filha, filha. tem uma filhinha, qual é o nome dela? Mariana. Que coisa linda, hein? Tem uma filha. Como é que é esse modelo de gestão, né? Marido e mulher. A Bárbara fica mais com o produto, é isso? Como é que vocês dividem o tempo de vocês? Quando chega em casa, dá pra não falar de negócio, não? Dá. A gente aprendeu. É? A gente aprendeu. Dando carão um no outro, a gente aprendeu. Vamos desligar, né? Um pouquinho. É, porque senão não desliga nunca, né? E assim, eu costumo dizer que a gente ser um casal, e somos só nós dois, né? Eu sei que tem muitos desafios, né? Assim, porque a gente tá muito junto toda hora, né? A gente às vezes tem que até ter cuidado para não virar uma coisa só, né? Mas também tem uma parte maravilhosa, porque a gente entende. Eu fico imaginando, como eu estava te falando antes, se o Pedro tivesse continuado como advogado e eu tivesse entrado para empreender só. Não consigo nem imaginar, porque eu acho que não existe Bárbara sem Pedro, né? E nos negócios também. Mas, Foi uma declaração, assim, viu, Pedro? É. Isso foi, não Mas foi é uma Muito resposta. legal. Muito legal. Isso não foi uma resposta, isso foi uma Também. declaração. Mas Isso assim, mesmo. se a gente... Vamos pensar que no mundo hipotético, se eu tivesse ido só e ele tivesse Sem dúvida. ficado... Aí ele, com jornada de trabalho totalmente diferente... Até você achar um braço direito, né? E assim, e também eu precisar trabalhar no final de semana. Às vezes, agora eu tô precisando, às vezes, trabalhar no domingo de manhã, que é um horário nosso de família. E o Pedro não questiona, ele entende, ele sabe que eu preciso. Quando o Pedro precisa ficar um pouco mais lá na loja, também não questiona. Porque nesse setor não tem hora, né? Não tem final de semana, Não tem sábado, domingo, hora. feriado. Tá fazendo obra no shopping, Não de tem hora. madrugada, Madrugada, o não tem Pedro, hora. olha, Bárbara, eu com a nossa 22 filha às pequena, 6. É. Eu com a nossa filha de colo, recém-nascida, a gente com a obra no shopping, que a gente estava reformando a loja de Iguatemi, né, que precisou sair da lojinha pequena para uma loja maior. E aí o Pedro, Bárbara, eu preciso ir ver a obra. E tá tudo bem. A gente se entende muito, né? Sim. Muito legal. E aí a Tem, gente tem se essa divide, flexibilidade, assim. né? Oi? Tem essa Tem flexibilidade. essa flexibilidade, tem essa quando precisa. grande vantagem. Aí, quando chega em casa, hoje em dia a gente já está entendendo mais como funciona a dinâmica. Mas no começo, precisavam ficar dando carão no outro. Não, é hora de falar Aquele de trabalho. chapéu, né? Tem o chapéu de trabalho. tirando Que não o é chapéu. A gente fácil. usava muito isso aí, porque Que não é senão a gente fácil. só ficava falando de trabalho. Vocês, quem é que fica mais com qual área lá? Como é que é essa gestão no dia a dia, Pedro? É legal que tudo na nossa vida serve de aprendizado. Então, a advocacia foi muito importante, o direito. E até hoje eu uso muito no meu dia a dia, né? A questão do que eu trabalhei antes. É uma habilidade que, sem dúvida, te ajuda muito Isso. nessa gestão do negócio. sem Justamente. dúvida, né? Do mesmo jeito que a administração ajuda a Bárbara, o trabalho dela com os pais dela também ajuda até hoje. Foi uma grande escola, né? E a gente divide hoje de uma forma bem natural, bem saudável. A Bárbara cuida da parte responsável pelos produtos, criação de produtos e pelo marketing. E eu cuido da parte de pessoas, fornecedores, de relacionamento com o shopping, com o que mais, né? O como se financeiro. fosse, assim, o Pedro fosse mais a Mais parte o business, né? administrativa. Mais um o back core office, ali do né? negócio. E o meu fosse mais a parte de comunicação, marketing, E ponta a produto, né? Bárbara, e de vocês para baixo, porque vocês são aí só diretamente, fora o que vocês geram de emprego e renda indiretamente, né, ao longo dessa cadeia, mas só diretamente vocês já são quase 100 pessoas no time da Cacau, somando todas as unidades e cozinhas, etc. e tal. Hoje a gente sabe que um dos maiores desafios de todo o empresariado é gente, né? Sim. Encontrar pessoas boas e reter pessoas boas, ficar com esses talentos dentro de casa, né? Tem algum modelo de gestão, tem algum caminho que vocês encontraram e que vocês estão acertando e acham que vale compartilhar? Olha, hoje a gente busca trazer um ambiente de trabalho muito legal, né? A gente busca trazer um programa também de bonificações, a gente metas. com metas, né? Também valorizando com
movimentos que a Bárbara faz também, a Bárbara gosta. Assim, gente, é muito desafiador. E né? realmente é desafiador. Sim, é Hoje muito eu desafiador. considero a maior dificuldade, né, da nossa empresa essa parte de pessoas. E eu creio que não é só nossa, né? Eu acho que é do mercado como um todo. Mercado como um todo, viu, Bárbara, Pedro? A gente conversa com todos os setores. Todo mundo. E o que a gente faz é tentar, assim, fazer o básico bem feito. Sim. Eu acho que muitas vezes falta em alguns ambientes de trabalho. Eu acho que o básico bem feito, ter respeito pelas Valorizar pessoas que a gente os trabalha, colaboradores, né? valorizar, fazer tudo do jeito certinho, né? O Se certo. você tem meta, você tem indicador, você deixa claro para as Sim. pessoas, né? O que é que você espera dela? A gente é muito transparente. Como é que elas com devem eles. entregar, né? Isso. Isso é A muito gente bom. é muito aberto também, sempre que precisa, né, para conversar e tudo. E assim, a gente tenta também fazer esse movimento que o Pedro estava falando, de fazer esses movimentos internos, de fazer coisas que elas se animem. Eu falo elas porque a maioria 95% é mulher, Que maravilha. hein? Ai, é Dana, Que feminino. maravilha. Não, ela tá dizendo isso, a Camilinha, porque ela me conhece, a gente é amigo. É uma pauta que ele adora. Eu sou muito apaixonado pela tese feminina, né? Eu acho realmente... E a gente ama trabalhar com mulher. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou aqui dar uma guinada, porque, Fica à enfim, vontade. você é muito nova, Bárbara. Obrigada. Você é muito nova, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta com esse mote aí. A gente percebe que as mulheres estão cada vez mais protagonistas no mundo hoje. Estou falando no case aqui de vocês de empreendedorismo. A gente tem uma líder incrível, feminina, aqui do estado, com o trabalho que ela faz com gestão, com marketing, comunicação, que é a Camila, né? E apesar da sua pouca idade, você acaba sendo uma liderança feminina, você se expressa bem, você tem um negócio que tem pouco tempo, mas é um negócio de muito sucesso. Tem muito recall. Por que você... Qual é o seu modelo de liderança feminina? O que é que você qual é o jeito da Bárbara liderar? O que é que você pensa disso? Pergunta... Ela adora esse tema. Olha aí, tá vendo? Esse jeito da Bárbara que o Pedro acabou de dizer. Ele disse, aí tem as coisas da Bárbara. E por que você acha que as mulheres estão cada vez mais protagonistas no mundo hoje empresarial, que é o seu caso? Olha, eu acho que a gente tem um jeito diferente de ver o mundo. Eu acho que a gente tem mais sensibilidade, né? E eu gosto de trazer o feminino para as coisas que eu faço, né? Eu não vejo o feminino como uma fraqueza. Já vi muito, né? E tudo que é feminino, às vezes, as mulheres femininas são ditas como fracas e as mulheres, para serem mais fortes, têm que se masculinizar. Eu acho que não. Eu acho que a nossa força está no que a gente é, no nosso brilho, né? E, assim, eu, como líder... é difícil falar, né, um pouco, assim, de como Porque eu sou. você tem mais de 80 colaboradores, você tem um negócio com alguns canais de distribuição. Mas, Você assim, é uma liderança feminina. Mesmo e que eu você, acho- eventualmente... Qual é o seu jeito de liderar lá no seu dia a dia? Eu acho que, assim, eu gosto de ser uma líder muito aberta, eu gosto de entender, eu gosto de escutar. Penso que o que eu vivo, meu propósito, minha vida é muito alinhada com a Aracacau, né? Eu e a Cacau, a gente se mistura muito, né? A gente se mistura no propósito, em quem somos, né? Então, eu acho que para mim é muito fácil ser, né, Cacau, né? E transparecer isso para as pessoas que trabalham comigo, para mim também é muito fácil. Eu gosto de ser alguém que está do lado, né, dessas mulheres, alguém que fortalece, alguém que escuta, alguém que mostra que é possível, né? Que a gente tem voz, sim, que a gente pode, sim, e que a gente brilha no lugar certo, né? Gostei. Eu acho que é Gostou isso. também? Muito bom. E assim, graças a Deus que eu tenho do meu lado alguém que... Eu até me emociono de falar isso, né? Eu acho muito legal. Mas A Bárbara alguém eu admiro muito a Bárbara, né? A gente sabe que o universo feminino tem muitas barreiras. Graças a Deus a humanidade está evoluindo nisso para quebrar essas barreiras, e eu admiro muito a Bárbara, a coragem que ela tem de enfrentar os problemas, de solucionar as coisas da vida, seja profissional, seja familiar, como mãe também, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai muito longe também pela sua dedicação, pela sua liderança. A gente fala que não, mas é porque eu admiro muito o Pedro também. E assim, ele foi criado por uma mulher muito forte,
né? A minha sogra é alguém que é admirável. E eu acho que isso também faz com que ele, né, me dê todo o suporte também para que a gente Ele junto... admire, né? Uma mulher forte. Que E é o Pedro seu é caso. Sim, eu acho sensacional. muito Assim, como eu falo que não tem Bárbara sem Pedro, é porque eu acho que, graças a Deus, nossa divisão, ela é feita que a gente brilha onde a gente tem que brilhar, né? O Pedro faz muito bem o que ele faz e eu acho que eu faço muito bem o que eu faço E também. é muito bacana essa complementariedade de habilidades que vocês têm, né? E Isso é uma pra coisa uma super sociedade natural, né, Isso deve Pedro? ajudar na Isso pra uma harmonia e no sociedade. sucesso do Porque negócio. vocês se Sim. complementam, Sim. vocês têm skills diferentes, né? Sim. Digamos assim, né? Isso Eu é acho que é muito legal. essencial, Isso é né? muito Sociedade. legal, mas é o mesmo propósito, a mesma Sim. cultura. A mesma, A gente olha para o mesmo lugar. E como é que vocês enxergam a Cacau daqui a 5, 10 anos? Quais são... Conta só pra gente Dá um aqui, que frio na ninguém barriga. assistiu, não. Como é que você... Ela deu spoiler do bolo de brigadeiro, ela pode dar esse spoiler também da estratégia do futuro. Boa contribuição, Camila. Até em termos de produto, né? Até em termos de Sim. produto... Tem alguma coisa de curto prazo também que a gente possa alguma coisa esperar? de curto prazo? Conta um spoiler aí. Como é que vocês enxergam... Como é que vocês enxergam Os esse próximos modelo? passos, né? Os próximos passos. Essa história vai pra onde? Olha, eu acho que aqui em Fortaleza a gente ainda tem muito o que crescer. Fortaleza né? é muito grande, né? Então Muito a gente ainda grande. tem muito mercado. Muito aqui. grande, Fortaleza. Muito A gente ainda Sabe, tem sabe que crescer. esse é um ponto, assim, a gente lida com muito empresário de vários setores, né? Serviço, indústria, varejo. E tem uma tendência de, quando a gente fala de expansão, a pessoa tem o sentimento de que tem que sair daqui. É isso. Outra cidade. Ah, Recife, é Salvador. Ah, não, então é Terezinha. Piauí, é Maranhão, não sei o que. Gente, tem tanta área branca aqui dentro, né? Sim, E na concordo. própria região metropolitana, que às vezes a gente subestima. Então, se você for olhar lá potencial de consumo, tem um potencial de consumo absurdo, ainda mais para o negócio de vocês. Eu concordo com você. Principalmente para o negócio de vocês, ainda tem muito campo. Tem A muito gente ainda campo. tem muito que crescer e assim, eu penso como alguém que busca alimentos saudáveis, como alguém que é realmente consumidora disso, né? Eu me coloco muito nesse lado. Ainda tem muitas coisas que eu quero consumir, né? Ainda tenho muitos, como eu sou celíaca que tem essa limitação, eu vejo ela por outro lado. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que eu tô com vontade de comer que não tem? Né? E assim, eu vejo tantas tendências de alimentação, tantas coisas, e as pessoas amam e viraliza e tudo mais. E às vezes para nós celíacos, que tem alguma doença alimentar, não tem. E aí eu fico pensando, o que é que eu vou lançar Eu agora acho para muito satisfazer legal, essa assim, vontade? Ela tem essa doença celíaca. Ela falou que ela adora comer. Eu amo. Ela tem a sociabilidade da família, né, Pedro? Sim. É a mesa, sempre foi em volta de uma mesa. Então tem o bem-querer pela gastronomia em si. É impressionante. Mas o jeito que ela se vê como cliente, né? Ela toda É porque hora. eu sou. É isso. Eu Consome sou. Acaba o que dia a todo. É muito doença legal facilita isso. para ti, né? Se colocar, assim, o olhar do cliente é o olhar que você tem. O seu nível de empatia, É. digamos assim, com relação ao seu cliente é muito grande, porque você E, gosta de gente, tudo que o seu olha, cliente não gosta. tem nada mais prazeroso. Lógico que a gente empreende por muitos motivos, né? Mas não tem nada mais prazeroso para mim do que ver um cliente sentado na mesa, consumindo alguma coisa, quando ele fecha o olho, assim, sabe? Que delícia. Aquela saladinha de frango com molho pesto. E de ver uma pessoa que fazia tempo que não comia aquilo e poder comer. Como eu já me emocionei com um cliente que chegou... Várias vezes no começo, desculpa interromper, no Nada, começo da que é Cacau, a gente... Era mais comum porque a gente estava começando. Na frente, né? Né? E a gente ficava eu ficava no atendimento, a Bárbara me A ajudava, gente ficava abriu na a loja produção. só nós dois, né? E aí chegava uma cliente e falava, meu Deus, eu não sabia qual era... Não lembrava mais o sabor O de gosto, uma empada, o sabor, gosto. né? Sabe? Isso aqui eu lembro da minha infância, Para da muito minha além avó. da Pedro, alimentação, Eu passei né? anos sem comer. Pedro, eu vou ser muito sincero com você. Eu não sei se existe um certo preconceito em relação a isso. Mas um dia desse, eu estava comendo um bolo de chocolate. E era um bolo muito bom. Mas estava muito bom. Aí alguém falou, é totalmente sem glúten. Cara, era um bolo incrível. E aí ninguém acredita, foi né? lá em São Paulo. E aí ninguém acredita. Eu falei, caramba, era melhor do que os outros. Sim, imagina. Porque, assim, é totalmente... Não é nem possível. Você consegue ter a qualidade absurda no produto mais saudável, é fato. Sim. Então, assim, eu fiquei impressionado. É igual a tua história que tu falou do aniversário dele. Tu fez o bolo E ninguém que acreditou. ninguém sabia. É É. isso. É engraçado também que a gente tem Muito muito bom. mais cliente mulher, público feminino. E a forma que elas fazem para conquistar, seja o marido, o namorado, o pai, leva lá e não Não fala fala nada. que é sem Não glúten. conta. Não conta.
Coisa Aí o boa, homem vai lá, bom. consome e se apaixona. E é engraçado que hoje a gente conquistou um público masculino Sim. muito pelo sabor. Tem alguns clientes nossos que são consumidores da Cacau, que não é nem por conta de doença ou de vida saudável, simplesmente porque eles gostam de um doce menos doce. Sim. Que você É isso. sente mais o sabor É isso. Do do ingrediente. que está comendo. Né? E eu acho que assim, eu gosto de comer, sentir o sabor do chocolate, Não os da aditivos, a castanha, coisa toda lá, a gordura. né? Do pistache, Não, povo, você do não tá morrendo de morango. fome, não. Ai, eu tô sempre com Abrir fome. minha sacola. Meu Deus do céu. O meu segredo é esse, eu tô sempre com fome. Prazer na alimentação. Mas o negócio de vocês, gente, é... Você vai falando aí dos relatos, né? De quem comeu e suspira, meu Deus, quanto tempo eu não senti esse sabor. É um negócio que está no segmento de alimentação, mas ele entrega muito mais que a alimentação, né, dona? Quando a gente escuta um relato desse. É a história, Justamente. né? Que Criar uma comunidade. é a experiência do cliente, né? E aí você Essa proporcionar para a jornada- pessoa que tem uma limitação, né? Quebrar uma barreira. É. E ela poder ter prazer no se alimentar de novo. Gente, não tem preço um A negócio gente- desse. Aí você fala uma coisa, maravilhoso. Camila, que é muito legal. Esse é o Parabéns nosso pelo propósito. ponto. Exatamente. Você citou agora, você exaltou que é um modelo de negócio que tem uma missão, Sim. que tem um propósito. Então, e as pessoas se identificam com isso, e é muito genuíno. Então é perfeito. E saboroso nem se fala. Certamente é um dos motivos do sucesso de vocês. Não, e eu Acho acho muito legal incrível isso. que agora a gente abriu uma pop-up em uma das academias daqui, que é o Race Video, que abriu recentemente. E a gente está com uma marca nova, que é a Casi, que a gente chama as lojas da Cacau carinhosamente de Casinha. E a gente abreviou Casi, que é a Cacau de verão, que a gente levou para lá e tudo mais. E aí tem um cardápio diferente, com algumas coisas que eu tava louca para comer também de outros lugares. E aí eu Aham. fiz mais um cara de brunch, smoothies, essas legal. coisas, sabe? E aí eu adoro ver as clientes que são consumidoras da Cacau indo lá e me mandando mensagem, porque elas mandam mensagem no meu Instagram pessoal, né? Ai, amei o cardápio do Casi. Adorei, que eu tava louca pra comer tudo vai isso. ter que levar pra loja, alguma amei, coisa. amei. Com certeza, né? Amei o cardápio do Casi, amei que eu Pro iFood, pra poder pra algum provar lugar. mais coisas e tudo mais. E aí, assim, a gente vê que as pessoas se sentem... Eu me sinto pertencente, né? É o senso de comunidade. É o senso de comunidade que a gente tem. E assim, é tão maravilhoso quando eu vou para casa de alguém, quando eu sou recebida em algum lugar, que a pessoa se preocupou comigo, que tem alguma coisa que eu posso comer, né? Então, assim, lá na Cacau é isso, a pessoa chegar e perguntar o que é sem glúten, o que é sem lactose, e a gente olhar tudo. Tudo. Fique tranquila, né? Fique tranquila. A gente pode logo dar um treininho aqui, ó. Abra, Dandan. Abre o teu, que o teu é nosso e o meu é meu. Eu tô aqui abrindo o da Camila, Não. entendeu? Certíssimo. Só que eu sou meio meninos gentilmente desajeitado. trouxeram pra Então, gente. continua a Deixa eu conversa abrir aí. aqui. O Camila, abre que eu sou muito Deixa eu abrir desajeitado. aqui. Páscoa tá chegando. Eu sei que é uma data importante. Tem alguma coisa que vocês possam compartilhar já com a gente? Olha, a Páscoa, ela ainda tá sendo planejada. Inclusive, eu tava, mas isso aí é o que tu ama, né? Gente, é uma loucura, né? É aquela É história. bom demais. Ah, e ele vem, parece um bombonzinho, né? Parece não, é um bombonzinho. De Páscoa? De Páscoa, a gente inclusive estava hoje em reunião de planejamento de Páscoa. Estamos, né, desenhando como é que vai ser. Mas vai vir uma Páscoa linda, muito gostosa. Daquelas assim. A gente está chamando de a incrível Páscoa da Cacau. Ah, que massa. Vem a e data que é ela fabricado, né? Vem, tudo bonitinho. Entendeu? E essa Muito caixa bom, linda gente. aqui, mas eu não vou abrir não, senão vão atacar e eu não vou abrir mas não. ela é a entrega é toda assim, você vê o cuidado, né? É Do hot isso, stamp numa é sacola, né? Assim. Ai, E- gente, mas tem que ser, né? Parabéns, gente, muito Parabéns, legal. assim, obrigado. mas você vê Vou lá o guardar logo, cuidado viu, Pedro? de tudo. Eu acho O que a gente tem que cuidado encantar. É no detalhe mesmo. Né? E acho que o perfil de público de vocês, ele é um público que valoriza, ele percebe Sim, isso. sim, percebe. Porque você podia fazer um investimento que não é valor para quem está lá se relacionando com a Cacau, mas o público da Cacau consegue perceber isso, né? A gente está caminhando, pessoal, para a nossa reta final. A gente está extrapolando os tempos aqui. Conversa Toda boa, né? Conversa boa, a gente ficaria aqui horas conversando com vocês. Eu tudo tenho vocês têm algumas perguntas ainda, mas de acho que já... projeto. Mas tem uma aqui que a gente faz quando a gente vai para o nosso bloco de encerramento, que ela trata sobre inspiração. Né? Ao longo desses 7 anos de Cacau, Quase seis. quase
18. 7 se contar com... Se contar tá que com a começou em casa, casa. Mas de Mas loja são quase... Uma trajetória que ela é uma trajetória do ponto de vista de tempo decorrido curta para a quantidade de entrega que vocês já tiveram até aqui, sobretudo se a gente entender que o boom é de pandemia para cá, né? Se a gente fizer esse recorte. Nesse tempo, vocês devem ter inspirado, com certeza, muita gente. Mas a gente queria escutar de vocês o que ou quem inspira o Pedro e inspira a Bárbara. Essa é boa, não estava preparado. Porque- Quem ou o quê? Algum exemplo, alguma pessoa do setor, algum líder inspirador, alguma... Aqui do setor que eu Pode acho ser de muito qualquer legal, lugar, pode ser o quê, quem, algo o que ou for. alguém os inspiram. Eu acho muito legal o case da São Paulo, sabe? É bem inspirador pra gente. Renata lá. que é um Renata, casal Renata, também. Sim. da nossa idade, né? E que hoje já estão com várias lojas, um negócio muito bem sucedido, muito legal. Eu acho que hoje é a minha principal inspiração aqui no Ceará. Que bacana. Eu tenho até medo de falar, porque é tanta gente que me inspira, né? A gente fica até... Mas eu concordo com o Pedro, eles são um casal que inspira muita gente. Eu vou falar o que me inspira, então, né? E eu acho que é isso que a gente falou aqui. Eu acho que é levar esse nosso propósito, levar essa alimentação saudável, poder chegar em cada vez mais pessoas. Eu acho que o paladar não retrocede, né? E quando a gente começa a ter um estilo de vida mais saudável, Perfeito. começa a entender também as nossas limitações e respeitar, entender o nosso corpo, eu acredito que isso é muito mais do que uma tendência de wellness, né? Que a gente fala tanto. Esse estilo de vida saudável, depois que você prova dele e que você vê os benefícios, você quer continuar, né? Eu tiro isso por mim. Depois que eu descobri a doença celíaca, a minha vida deu uma guinada tão grande, mudou tanto, eu ganhei tanta vida, né? Que eu não quero mais saber, né? Se eu vejo uma coisa com glúten, eu olho, é bacana. Mas não sinto vontade nenhuma. E eu acho estilo de vida mesmo. é né? estilo de vida. E eu acho que isso me inspira muito. Né? Ver isso nas pessoas, ver as pessoas procurando isso. E poder fazer parte, poder estar lá como um dos protagonistas aqui na nossa cidade, de buscar oferecer cada vez o melhor para o nosso cliente. Eu acho que os consumidores da Cacau, eles me inspiram, né? Poder entendê-los mais, poder nos entregar cada vez mais, né? Para eles. Eu acho que isso nos inspira muito. Muito legal. Muito bom, gente. Vamos ter que encerrar, né, Camila? Ai, que Não, pena. não. Tava muito boa a conversa. é boa. Dá vontade de ficar aqui. Não, a conversa é boa. várias horas. É uma história muito bacana de empreendedorismo. Inspiradora. Inspiradora, cheia de missão. Provocadora. De um casal jovem empreendedor. Sempre falo isso. Todo o meu respeito aos empreendedores. Turma que toma risco, Para os focos. que gera emprego, né, que paga imposto, né? Enfim, então todo o meu respeito. E aqui esse casal jovem, inspirador, cheio de propósito e com um belo modelo de negócios, que é a Cacau, confeitaria saudável, né? Diversificando o Campeão. produto, né? Já tem a Cacau Fresh, já tem uma série de coisas aí em shopping, tá no Rio Mar, tá no Iguatemi, tem a loja física. Zé Vilar, Zé Vilar e Leonardo Mota. qual o número? José Vilar 1520, Leonardo Mota 1090. Entendeu? Convido a todos a se inscreverem no canal do YouTube da Unimed Fortaleza e dar uma olhadinha lá no nosso Plano Business, é o podcast da Unimed Fortaleza, sempre com histórias inspiradoras e impulsionando novos negócios, tá bom? Até o próximo nosso episódio, sempre um prazer inenarrável estar aqui com essa queridaça que é a Camilinha. E muito obrigado aí ao Pedro e à Bárbara e parabéns que pelo agradece. belo modelo, pela bela história. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente que agradece. Ficou muito feliz com o convite. E o nosso Instagram também é @cacau com O, saudável. Né? E Cacau Fresh. E @Cacau Fresh também com @cacau.fresh. E é isso. Segue a gente lá. Vai lá nos visitar, que será um prazer receber todos vocês. Certamente. Muito bom, Muito gente. obrigada, Parabéns, gente. Foi gente. maravilhoso. Tchau. Até a próxima. Obrigado.